Oi pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje vai ser a respeito de uma técnica que eu desenvolvi mais ou menos quando chegou o Elancê no Brasil, tá? Quando chegou esse preenchedor no Brasil, hoje a gente já utiliza ele como bioestimulador, mas quando ele chegou no Brasil, a princípio ele era um preenchimento que também estimulava a colágeno, tá? Só que eu percebi que quando a gente fazia essa zona do zigoma, a gente tinha uma melhora nas rugas. Então eu comecei a pegar uma quantidade menor de Elancê e colocar pequenas alíquotas para aqueles pacientes que têm uma flacidez nessa zona, uma perda de sustentação da derme também, tá? Uma perda de subcutâneo e que também possuem rugas que ultrapassam aquele nosso limite de segurança para a toxina botulínica. Então eu desenvolvi uma técnica que a gente vai colocar o Elancê mais profundo para a gente fazer um estímulo de colágeno, um ácido hialurônico de skin booster por cima dele, tudo no mesmo dia, tá? Isso vai otimizar o nosso tempo e vai nos dar um ganho bem maior de resultado. A gente vai fazer o Elancê mais profundo, o ácido hialurônico skin booster, eu vou utilizar o Vital Light, tá? O Restylane Vital Light. A gente vai fazer ele mais superficial, tudo isso com cânula, e depois a gente vai fazer a técnica normal da toxina botulínica e um micro botox nessa zona que foge da nossa área de segurança, tá? Essa aqui é a Meire, a nossa paciente de hoje. A Meire possui aqui umas ruguinhas, sorri bem forte, Meire, pra gente conseguir perceber. A gente não tem como paralisar toda a zona onde a Meire apresenta as rugas, porque aqui a gente já pega zigomático maior, zigomático menor, né? A gente vai pegar os músculos da mímica facial sem conseguir, e a gente não vai conseguir utilizar essa toxina de uma maneira adequada, a gente não pode paralisar essa musculatura. Então a gente consegue fazendo pequenos pontos de microtox aqui, a gente consegue aliviar bem, mas vocês conseguem perceber que não adianta só a toxina. A gente já tem uma quebra, uma fratura dérmica, a gente já tem um pouquinho de flacidez na superfície, então a gente precisa também estimular colágeno nessa região. Então vem muito bem esse casamento dessas três medicações, porque a gente vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai estimular colágeno, vai fazer uma hidratação grande, um skin booster mesmo, um booster dessa ruga, e vai paralisar a musculatura para melhorar essa questão da ruga de expressão. A Meire tem umas ruguinhas que a gente consegue perceber aqui nessa zona, que são rugas fora do padrão de ruga de expressão, que são as rugas da dormida, que eu já pedi para ela dormir de barriga para cima o resto da vida, mas não adianta, né, Meire? Eu também não consigo. Então agora a gente vai fazer a marcação primeiro da toxina com a paciente sorrindo, tá? Aqueles nossos 3 pontinhos tradicionais. Como a Meire tem bastante força, eu vou colocar mais 2 pontos adicionais aqui. Esses vão ser os que vão ter a quantidade normal de toxina botulínica, tá? E a gente também vai tratar a pálpebra inferior com microtox. E a gente sorri bem forte agora, aperta bem. E a gente vai tratar toda essa área onde a gente estende a nossa ruga, que a gente percebe que tem flacidez, né? E uma perda de sustentação dérmica, uma fratura dérmica com uma flacidez superficial associada. A gente vai tratar toda essa área com Elancê, tá? E com pequenas doses de microtox, certo? Depois, durante o procedimento, eu vou explicando para vocês. Eu não vou marcar a zona de microtox aqui, porque esse é o meu limite. A gente vai fazendo pontinhos espaçados a mais ou menos 1 centímetro um do outro. Com essas pequenas doses, eu vou deixar marcado só os pontos onde a gente vai fazer as doses tradicionais. Vira o outro lado, Meire. Sorri bem apertado. Vira assim, só um pouquinho. Essa é a nossa área total a ser tratada com bioestímulo e com o ácido hialurônico. Os nossos pontos de toxina são esses, os 2 pontos adicionais, e a gente vai fazer também os pontinhos de pálpebra inferior, certo? Então essa área aqui a gente vai colocar mais ou menos 0,3, 0,4 ml de Elancê, e eu vou colocar aqui também, perto dos os aqui, né, do MD Codes, a gente também vai colocar pequenos tracinhos de Elancê. 0,05 ml por traço já são suficientes para a gente ter um estímulo. Então a gente vai distribuir meio ml aqui nessa zona de Elancê, depois mais meio ml de Vital Light, Restylane Vital Light. Antes disso eu vou anestesiar com a anestesia de Klein modificada, que é aquela anestesia que a gente fez uma aula específica sobre isso, porque o Elancê arde bastante quando a gente está injetando, tá? Então se a gente anestesiar essa zona, o paciente fica bem mais confortável durante o procedimento. E essa anestesia não dói. O bicarbonato neutraliza aquela ardência da lidocaína, certo? Então, pessoal, a gente vai começar anestesiando agora, tá? A gente vai anestesiar com a mesma cânula que a gente vai usar para o Elancê e para o ácido hialurônico. A gente vai fazer um pertuitozinho, picadinho, tá mesmo? Bisel para cima, só entrando o bisel da cânula, só pra gente ter o pertuito para anestesia. O que a gente tem aqui dentro é um Klein modificado.
um soro físio de 100 ml, uma lidocaína de 20 ml a 2%. A gente vai colocar uma quantidade bem pequena, tá? Não precisa ser uma quantidade grande. É só pra gente dar conforto pro paciente e o procedimento não doer. A gente vai gastar aqui mais ou menos 2 ml por lado no máximo. Pode colocar o lancinho. Então, essa anestesia ela tem um soro de 100 ml, uma lidocaína de 20 ml, um bicarbonato a 8,4 de 10 ml, tudo estéreo, né? E uma adrenalina de 1 ml, tá? Então a gente junta tudo no frasquinho do soro estéreo de 100 ml, mistura, tá? Se vocês forem ter outros procedimentos ao longo do dia, vocês podem cuidar para manter estéreo e aí ficar usando a mesma anestesia. Enquanto ela não começar a ficar meio alaranjada, cor de rosa, é sinal que a adrenalina ainda está funcionando, tá? A gente até poderia não utilizar a adrenalina aqui, a gente não tem muito motivo para querer uma vasoconstrição, né? Eu coloco porque já é minha anestesia padrão, assim, mas quem quiser abrir mão da adrenalina não tem problema nesse caso, tá? A lidocaína e o bicarbonato, eu acho bastante importante essa mistura do bicarbonato com a lidocaína, porque a gente diminui aquela ardência, a gente anula aquela ardência da lidocaína, certo? Então a gente vai fazer o nosso lancê agora. Saiu um pouquinho aqui na pontinha da agulha, da cânula. A gente vai utilizar o mesmo pertuito. A gente está no subcutâneo. Vocês conseguem perceber que quando a gente está no subcutâneo, a cânula move facilmente, tá? A gente não está pensando derme nem nada. E a gente vai colocar 0,5 ml em pequenas alíquotas de 0,05, de 0,01, de 0,1, tá? A gente vai fazendo um lequezinho. Vocês vão ver que eu vou colocar depois, um antes e depois, na nossa aula, embaixo da nossa aula, num PDF de outra paciente. Vocês vão perceber que a gente tem um estímulo de colágeno muito bom, que mesmo quando o paciente fica sem o efeito da toxina, a ruga não vem mais até aqui, tá? Porque a qualidade da pele melhora muito. Então isso aqui, além de nos dar uma resposta melhor, que são casos que só a toxina sozinha não consegue mais resolver, vocês veem que aqui a gente vai fazer lateral de olho, tá? Mas a gente não vai ter efeito de volume aqui, a gente vai fazer só um estímulozinho de colágeno. Pequenas quantidades, 0,05, 0,01. Então, essa técnica é excelente para esses casos em que só a toxina já não resolve, né? E também para o paciente não ficar mais tão dependente da toxina, porque quando perde o efeito, volta a ter todas aquelas rugas de novo, né? Além de não ter um efeito 100%, ficar insatisfeito, o paciente ainda continua tendo as rugas durante o efeito da toxina. E depois que perde o efeito, o paciente volta a ter aquele aspecto da derme fraturada novamente. Quando a gente está com o efeito dessa técnica, mesmo sem o efeito do Botox, o paciente tem uma sustentação muito boa da região e a pele não volta mais a apresentar aquelas rugas de antes. Então a gente terminou aqui meio ml. Vocês veem que aqui está um pouquinho branco, tá? Não é porque pegou vaso nem nada, é o efeito já da adrenalina nessa região, tá? Mas é bem tranquilo, para o paciente é indolor, né? Meio tranquilo. Uhum. Anestesiado, tá? Quando a gente não anestesia, o elancê arde. Então, dá pra fazer sem anestesia? Dá. Mas a gente anestesia nesses casos para ficar mais confortável. Eu vou fazer primeiro um lado e depois o outro lado a gente vai colocar o vídeo um pouquinho mais rápido, porque vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Pessoal, então agora a gente vai fazer o ácido hialurônico, Restylane Vital Light, né? Com lidocaína, tá? Ele é específico para a gente fazer skin booster, ele é muito bom para essa zona. Ele vai fazer uma hidratação dessas rugas, ele vai melhorar a qualidade da pele, porque o ácido hialurônico menos reticulado, ele também estimula colágeno ao redor dele, né? Então aqui a gente vai ter dois
dois estimuladores de colágeno, mas com estímulos totalmente diferentes. O Elancê é sim um bioestimulador e o ácido hialurônico acaba trazendo uma migração de fibroblasto ao redor dele que também vão produzir colágeno. Então a gente tem dois estímulos além do efeito da toxina, tá? A gente vai utilizar aqui uma cânula 25, a gente fez o Elancê com uma cânula 22 e a gente vai tratar a mesma área, mas vocês tentem ver que eu tô mais superficial, ó, tá? Eu vou colocar na derme, bem justa dérmico mesmo, tá? Porque aqui a gente precisa tratar dentro da ruga, a gente não vai colocar no subcutâneo, então a gente tá bem mais superficial, tá? Testei o plano, ó, tá onde eu quero que ele fique e eu vou colocando pequenas quantidades. Esse ácido hialurônico, vocês têm que ter todo o cuidado com a pressão que vocês fazem no êmbolo, porque como ele é mais fininho, ele sai bem mais fácil do que o Elancê, tá? Tem um produto novo no mercado que está sendo lançado pela USC, que é o Harmônica, que é a hidroxiapatita de cálcio com ácido hialurônico, né? Hidroxiapatita a 30% e o ácido hialurônico a 70%. Não deixa de ser mais ou menos uma coisa parecida com isso que a gente está fazendo, tá? Só que o Elancê tem 70% de carboximetilcelulose, né? Que vai ser absorvida depois. Mas aqui a gente está aliando produtos. A gente está juntando o ácido hialurônico com o efeito do bioestimulador da policaprolactona. Pode trocar uma. Então a gente fez aqui o ácido hialurônico. E agora a gente vai fazer a toxina botulínica, tá? Então a gente vai fazer o botox tradicional, a gente vai fazer na Meire, no caso da Meire, 5 pontos de toxina e a gente vai fazer o microtox nas zonas laterais e na pálpebra inferior. Tudo bem, Meire? Uhum. Pessoal, agora a gente vai fazer a toxina botulínica, tá? A toxina que eu vou utilizar na Meire é o Xelmin, certo? Depois a gente vai ter uma aula específica a respeito de diluição, porque isso é uma grande questão de dúvida, gera muita dúvida, principalmente em quem está começando. Não só a diluição, como a seringa que a gente utiliza, tá? Então, eu utilizo a seringa de 100 unidades. Vocês têm que ver que se a seringa tem 100 unidades, entre o 100 e o 90, a gente tem que ter 10 unidades. Mas a gente não tem 10 tracinhos, a gente tem 5 tracinhos. Então, se a pessoa dilui a toxina para 100 unidades, cada tracinho vai ter 2 unidades e não uma, tá? Se vocês quiserem ter aquela segurança de que cada tracinho tenha uma unidade, vocês têm que utilizar a seringa de 50 unidades. Na seringa de 50 unidades, a gente vai ter os mesmos 5 tracinhos, só que entre cada número maior, a diferença vai ser de 5 e não de 10, tá? Então, cada tracinho dela vai ter sim uma unidade só, tá? Mas aí tem que lembrar que dentro dela tem 50 unidades e não 100. Esse Xelmin aqui, ele está diluído para 3 ml, ele não está diluído para 1 ml, certo? Então eu vou colocar cada 0,1 ml da seringa vai ter 3,3 unidades. Eu vou colocar 0,1 em cada ponto, então eu vou colocar 3,3 unidades em cada ponto de toxina normal que a gente vai fazer, e em cada microtox que eu vou fazer eu vou colocar um tracinho. Em cada tracinho a gente vai ter 0,66 unidades, que é o que a gente preconiza para o microtox, mais ou menos meia unidade por ponto, certo? Na verdade, depois vocês vão ver, quando a gente pega a mão, a gente não fica muito preocupado em olhar para a seringa quando faz microtox, a gente vai colocando pequenos bolos, assim, uma gotinha mesmo, tá? Vira só um pouquinho para cá, meio. Então a gente vai fazer aqui os pontos tradicionais, tá? Sempre em 90 graus. A toxina, ela não precisa ser feita lá dentro da musculatura, tá? Ela tem atração pelo neurônio motor. Então, se vocês quiserem evitar pegar vaso, quiserem fazer ela um pouquinho mais superficial, ela pode perfeitamente ser feita intradérmica, vai arder um pouco mais, vai ficar aquela bolinha, mas tem menos risco de pegar vaso e ela vai acabar paralisando do mesmo jeito, tá? Agora a gente vai fazer um microtox, pálpebra inferior, e nessa zona aqui que a gente não pode paralisar totalmente, porque pega zigomático menor e zigomático maior, tá? Um pouquinho. Pálpebra inferior, pequenas gotas. A gente considera
essa área é uma área avançada já de toxina. Então, vocês diluam bem a toxina, não pesem na mão na hora de fazer a injeção, são realmente pequenas doses, tá? Se vocês têm medo de errar, de colocar demais, de fazer bolsa, porque se a gente paralisa o orbicular aqui, a gente pode fazer uma bolsa, é o orbicular o responsável pela drenagem linfática do olho. Vocês comecem por esse pontinho lateral aqui, mais inferior, tá? Esse pontinho oferece menos risco. Os pontos mediais aqui, eles já oferecem um risco maior se a gente pesar na mão. Mas diluindo bem a toxina, a gente no máximo vai ter menos resultado, mas também vai ter menos risco, tá? Então eu prefiro que vocês diluam ela bastante e vão pegando mão. Tem a possibilidade da gente fazer essa diluição de toxina com um ácido hialurônico não reticulado, tá? A gente dilui ela e coloca o ácido hialurônico não reticulado, porque a gente vai fazendo a toxina e já vai hidratando a região. Eu não preciso fazer isso com essa técnica que eu uso, porque a gente já faz a hidratação com Skin Booster, que é muito melhor do que fazer com ácido hialurônico não reticulado, já que a gente tem uma leve reticulação nele, então ele vai durar mais tempo, né? E vai fazer um estímulo de colágeno e uma hidratação maior. Então, a gente finalizou esse lado, tá? Peguei um vasinho aqui, vai ficar um pontinho roxo, o resto não vai ficar nada roxo. A gente tem um pouco de edema, não só pelo procedimento do Elancê e do ácido hialurônico, mas também pela própria anestesia. A gente gastou aqui 1,5 ml, então só a anestesia já faz edema, né? Já faz edema não, faz volume. Depois a gente colocou mais 0,5 ml de Elancê, mais 0,5 ml de ácido hialurônico. Então só isso também já vai me dar um volumezinho. Vai fazer um edema aqui de 3, 4 dias, mais ou menos, máximo 5 dias. Depois disso o paciente vai perceber a pele mais durinha, mais hidratada, né, com aquele booster do Skin Booster. E a toxina que a gente fez aqui tradicional, a gente vai revisar em 15 dias para ver se precisa colocar mais um pouquinho, tanto na toxina quanto no microtox, tá? Eu prefiro errar na mão para menos no microtox, porque a gente está tratando áreas aqui que a gente tem que cuidar para não paralisar. Então, se ela ainda tiver alguma mobilidade dérmica, assim, alguma fratura dérmica, a gente coloca mais um pouquinho em 15 dias, certo? Só não custa a gente lembrar, o ácido hialurônico, se a gente quiser, a gente pode colocar ele na pálpebra inferior também, pequenas alíquotas para fazer aquela hidratação, mas eu não posso colocar Elancê de maneira nenhuma na pálpebra inferior, tá? Agora a gente vai colocar o ácido hialurônico, mesmo esquema. Eu peguei uma cânula 25 aqui para eu conseguir ficar mais superficial, o Elancê eu sempre faço com cânula 22. Pequenas quantidades em leque, em retroinjeção. Vou colocar depois para vocês embaixo da aula um antes e depois da foto da Meire quando ela vier revisar a toxina, tá? Vocês já vão notar melhora não só da toxina, assim, daquele efeito de não conseguir mais contrair a musculatura, mas também no viço, na qualidade da pele. Óbvio que essa melhora ainda vai ser maior ainda depois de 3, 4 meses, quando a gente tiver o resultado final do Elancê, certo? Agora a gente vai fazer a toxina. Já vamos finalizar o nosso procedimento. Vamos fazer a toxina tradicional, então, aqueles 3 pontinhos, base de cauda de sobrancelha, região medial do olho. A gente sempre palpa aqui, ó, na hora de marcar, e palpa na hora de injetar também. Da borda óssea tem que estar 1 centímetro a 1,5 centímetro para a lateral.
Essa é a nossa borda de segurança, tá? A gente sabe que fazendo aí não tem risco da gente pegar a musculatura intrínseca dos olhos. Então a gente não vai oferecer nenhum risco para o paciente. Feita a nossa toxina tradicional, a gente vai fazer o nosso microtox agora. Pequenas gotinhas de mais ou menos 0,01 ml. Pálpebra inferior, um pouquinho, e parte lateral aos pontos que a gente fez a toxina tradicional. Vocês vão distribuir os pontinhos com mais ou menos meio centímetro de distância entre um e outro. Essa área mais esbranquiçada que vocês estão vendo é o efeito da adrenalina pós-anestesia, tá? E terminamos nosso procedimento. Então, pessoal, aqui só pra gente ver o pós-imediato, tá? E pra gente falar a respeito das orientações. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, aquilo que a gente falou, que fica alguns pontos onde a adrenalina age mais, fica com essa vasoconstrição, né? Isso aqui daqui 1 hora, 2 horas no máximo, já tá a coloração da pele normal de novo. Esse edema que a gente faz na região tratada, uma boa parte é do volume da anestesia. A gente colocou 1,5 ml aqui, tá? Então, essa volumização aqui é muito mais da anestesia do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem o volume da anestesia, meio ml de Elancê, mais meio ml de ácido hialurônico. E a gente fez a toxina tradicional e os pequenos pontos de microtox, tá? As orientações do pós vão ser as orientações da toxina. 4 a 6 horas sem deitar ou dormir, não fazer exercício hoje, tá? Não ficar apertando em cima hoje, tá? Só isso. O ácido hialurônico não tem nenhuma orientação especial, a não ser cuidar com a asepsia. A gente fez só uma porta de entrada para o Elancê, para anestesia e para o ácido hialurônico, então isso é uma coisa boa, porque ele reduz o nosso risco de infecção, mas mesmo assim a gente tem que pedir para o paciente cuidar com a asepsia da pele, lembrar de não estar com a mão suja, colocar a mão no rosto, ficar coçando o rosto, manipulando a face nos primeiros 2 dias, tá? Que é o tempo de fechar todos os pertuitos. Aqui desse lado a gente teve um efeito maior, ó, da adrenalina, então a gente tem esse esbranquiçado. Para quem está começando, pessoal, isso aqui é totalmente diferente de lesão vascular, tá? Vocês não olhem para isso e pensem, nossa, fiz uma embolia vascular, comprimi um vaso ou injetei dentro do vaso. Não, isso aqui é efeito da adrenalina. Se vocês não querem ter essa dúvida, porque não estão acostumados ainda com esses efeitos, não usem adrenalina na anestesia. Botem só lidocaína sem vasoconstritor, o bicarbonato e o soro físio. Vocês não vão ter esse efeito, e esse efeito não é importante pra gente, tá? Ele é importante nas cirurgias que a gente não quer que sangre. Aqui não vai sangrar de todo jeito, então não tem problema, tá? Mesmo esquema, aquele lado tá com mais edema, porque o Elancê ele incha um pouco, tá? Então ele foi o lado que a gente fez primeiro, mas a gente tem a volumização do anestésico, os pontinhos aqui da toxina e a volumização do ácido hialurônico e do Elancê, certo? É um procedimento tranquilo, com anestesia local. A gente pode repetir o ácido hialurônico e o Elancê em 3 meses, se o paciente tiver uma flacidez muito grande, se ele tiver uma necessidade maior de estímulo. E a toxina a gente faz com 6 meses de novo e vai revisar em 15 dias, certo?